Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías 45, o verso 15, diz assim: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Vou repetir. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Amém? Pode assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Queridos, o título dessa mensagem é este: o oculto Deus presente. O oculto Deus presente. Se você pegar esse capítulo todo de Isaías, o capítulo 45, e for estudar, você vai ver ali Deus chamando Ciro para usá-lo para a libertação da nação, etc. A profecia, o profeta ali entregando com poder, escrevendo, e certamente pelo poder de Deus tendo essa gloriosa, digamos assim, revelação da parte de Deus, a inspiração de Deus. E quando chega no versículo 15, talvez num momento de louvor, de adoração, num momento de exaltação ao Senhor, ele diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Ele afirmou: esse Deus é o Deus de Israel, ele é o Salvador, e é o Deus que se esconde. Talvez a sua versão esteja assim: o Deus que se esconde, o Deus que se oculta. E eu estou dizendo que o título da mensagem é o oculto Deus presente. Porque ele é um Deus que nós entendemos e sabemos pelas Escrituras Sagradas que ele é Espírito. Então, se ele é Espírito, eu não estou o vendo. Se ele é Espírito, eu não posso tocá-lo. Se ele é Espírito, eu posso dizer que ele está aqui, que eu não estou vendo, mas que ele está aqui. Então é um Deus oculto, mas ele é presente. Vocês estão entendendo? É um Deus que eu não estou vendo, mas eu tenho toda a convicção pela palavra do Senhor Deus que ele se faz presente. Então, quando o profeta estava aqui nessa tremenda mensagem, o profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, porque dentre os profetas ele foi o que mais anunciou a vinda do Senhor, 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. E você vai lendo aqui, você vai chegar, vamos ler por exemplo o versículo 14. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Farteão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro. Falando que as nações que são nações ímpias, que são opressores, vão dizer isso do Deus Todo-Poderoso. Ao versículo 15 que nós lemos: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Versículo 16: envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagens. Aí ele começa a discorrer sobre a impiedade das nações, mas a impressão que dá, alguns teólogos até entendem isso, que quando chega nesse versículo 15, há um momento de louvor, de glória do profeta para Deus, dizendo: verdadeiramente tu és um Deus que se oculta, o Deus que é Salvador é o verdadeiro Deus de Israel. Às vezes nós estamos pregando aqui, e no momento da pregação, ou no estudo da mensagem, da pregação, no nosso estudo tanto devocional, nosso momento de devocional, ou preparando sermões, como é o caso dos pastores que pregam, dos ministros que pregam, chega um momento que tanta alegria e tanto gozo na palavra, que nós nos debruçamos. Isso acontece comigo, eu tenho testemunhado com os irmãos aqui, de momentos que eu tenho que parar de estudar o que eu estou estudando, de escrever o que eu estou escrevendo, e debruçar-me em oração, em louvores a Deus, e derramar a minha alma e dizer: tu és o Deus soberano que eu não estou vendo. É um Deus que te ocultas, mas é um Deus presente. É um Deus que está não só ao nosso lado, mas que está em nós. Não está apenas do nosso lado, porque na linguagem teológica, paracletologia, nome difícil, né? Ou pneumatologia, as duas coisas são as mesmas, que quer dizer estudo do Espírito Santo. Pneuma vem de vento, vem de ar. E o paracleto vem de apoio, daquele que está do lado, dando o ombro. É o estudo daquele que o Senhor Jesus falou: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei um outro Consolador. E ele estará com vocês todos os dias. E ele vai encaminhar vocês a
toda a verdade. E Ele é o que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que está conosco, nos apoiando, nos sustentando e nos guardando. Amém, meus queridos? Então, verdadeiramente, Tu és o Deus que se esconde, o Deus que se oculta. A palavra nos informa em várias passagens. Por exemplo, em João 4,14, ou melhor, 4,24, o Senhor Jesus dizendo para aquela mulher samaritana, Ele disse: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A palavra nos informa no Salmo 139 da grandeza de Deus, onde o salmista, em todo aquele salmo, se você pegar e fixar no 12, no 7, no verso 7, verso 12, você vai ver Deus ali que não há onde esconder dele. Todo o salmo, mas Deus tremendo, que não tem como se esconder dele, mas ele que se oculta de nós. Mas esse ocultar, as pessoas às vezes não entendem como é que é um Deus que se oculta. É um Deus que se oculta, é um Deus que espera ser buscado. Um Deus que se oculta, um Deus que espera que as pessoas tenham prazer em buscá-lo. Tenham prazer em estar em busca da sua verdade, em busca da sua pessoa, em busca da sua presença. Embora Ele esteja em todos os lugares, embora Ele seja Deus que conhece todas as coisas, nós temos estudado aqui pela manhã na escola bíblica, nada passa ao controle de Deus, nem um átomo, nem uma divisão subatômica, como falamos aqui de manhã, e Ele está presente em todo lugar. Ele é o Senhor. E também um Deus que se oculta. Agora, qual é a fome, a sede, o desejo que nós temos de Deus? Qual é a fome, o desejo, a ânsia, a profundidade das nossas vontades de buscar a Deus? Como é que ela é? Será que nós temos tanta vontade de buscar a Deus como deveríamos ter? Será que nós temos tanta vontade de conhecer a Deus como Ele espera que nós tenhamos? Será que nós temos tanto desejo do Senhor Deus como Ele espera que tenhamos e que deveríamos ter? O salmista no Salmo 42, verso 1, ele diz: como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele continua no versículo 2: quando eu entrarei na tua presença e estarei diante de ti, desejo de estar na presença de Deus. Nesses últimos tempos, tempos finais, tempos difíceis, tempos trabalhosos, nós temos visto pessoas com sede de tudo. Sede de casamento, sede de descasamento, sede de comprar carro, sede de comprar casa, sede de fazer, de desfazer, menos sede de Deus. Não há pecado algum em comprar casa, trabalhar. Não estou dizendo que é errado isso. Eu estou dizendo que nossas prioridades têm sido outras ao invés de buscar e desejar esse Deus que se oculta. Verdadeiramente és um Deus que se esconde. A palavra nos informa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então se espera que a igreja, que nós o busquemos, porque muitas vezes nós o buscamos somente no momento de aflição. Acontece. Muitas vezes o buscamos no momento de angústia. Acontece. Porque precisamos de algo. E acontece. E Ele é Pai, Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é abençoador. Ele pode abençoar, Ele pode fazer milagres tremendos. Nós acreditamos piamente no milagre, na maravilha, no socorro, no agir de Deus. Mas será que nós buscamos esse Deus só nesse momento? Ou temos o prazer de buscá-lo para prestar culto a Ele, para prestar adoração a Ele, para nos rendermos a Ele e dizermos: bendito é o Deus Criador dos céus e da terra? Será que nós temos esse desejo e essa alegria de se reunir ou de nos reunirmos para prestar culto e louvor a Deus? Será que nós vamos somente, como muitos fazem hoje, vai porque tem ali alguma campanha ou alguma coisa que Ele vai levar para receber 10 vezes mais? Ou nós estamos tão somente em busca do Senhor? Eu quero Deus, fome de Deus, sede de Deus, vontade de Deus. Às vezes nós estamos caminhando com Cristo e Ele se oculta e não percebemos que Ele está oculto. Com tantas as nossos compromissos, com tantos nossos afazeres, começamos na caminhada. Dá licença, meus irmãos. Começamos em nossa caminhada, começamos no nosso trabalho com o Senhor, e de repente nós começamos a, talvez sem prestar atenção, Jesus ficou no caminho e nós não estamos dando conta de que Ele ficou no caminho. Observe o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2, e o verso 41. Lucas, capítulo 2, versículo de número 41. Sempre traga uma caneta, um lápis, um papel para ir anotando os versículos, porque eu costumo citar muitos versículos nas preleções,
e às vezes eu tenho que correr por causa do tempo, a não ser que vocês aguentem eu pregando aqui 3 horas ou 4 horas, mas não é o caso. Lucas 2, verso 41, diz assim a palavra do Senhor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube, nem José e nem a sua mãe. Estavam andando com Jesus, Jesus com eles, Jesus ali entre eles, foram fazer o que tinham que fazer todo ano por ocasião da Páscoa. Chegavam lá, celebravam, adoravam, faziam tudo que a lei dava em preceito para que se fizesse, adoravam o Senhor e depois voltavam. Nessa ocasião, ele já com 12 anos, ele foi até o templo e começou a ensinar. O interessante dessa história, eu quero fazer aqui uma aplicação aqui, que o seu pai e a sua mãe na caminhada estavam indo, e os parentes, que eles andavam em comitivas, você pode observar alguns cânticos em salmos chamados cânticos de romagem, é porque esses cânticos eles cantavam indo para Jerusalém. Tem o cântico dos degraus, que eles iam também prestar culto, e de repente eles olham para lá e para cá, ué, onde está Jesus? Ué, não sei, não estava contigo? Não estava contigo, não estava. Cadê Jesus? De repente a esposa ali está ali perguntando, ué, cadê Jesus na sua vida? Não, mas tinha que estar na sua vida também. Não, mas na sua vida perdeu primeiro. Não, mas na sua que perdeu primeiro. Mas cadê Jesus na nossa casa? Cadê Jesus na minha vida? Se ocultou. Onde está Jesus? Vocês estão entendendo onde Deus está querendo nos levar, meus queridos? Porque na caminhada, às vezes nós estamos tão preocupados, tão envolvidos com tantas coisas, até com costumes rotineiros, que era o caso deles de todo ano fazer isso. De repente, cadê o menino Jesus? Cadê o moço Jesus com 12 anos? Onde está? Onde está Jesus na nossa caminhada? Será que nós estamos andando para lá e para cá e de repente, esqueci de Jesus? Porque acontece isso. As pessoas vão andando, vão vivendo, vão trabalhando, vão criando, vão lutando, vão daqui, vão dali, e chega um dado momento que ele perde o foco. No momento que eu fui buscar o irmão Rodrigo na rodoviária, nós conversávamos nesse período rapidinho, de 5, 7 minutos, sobre o foco. Nós não podemos perder o foco. Ele tinha que estar aqui hoje, ele sai 4h30 da casa dele para chegar 6h30 aqui para que eu vá buscá-lo na rodoviária. Ele falou, eu tenho que ter o foco. Se eu não tiver o foco, eu vou perder o ônibus, vou perder o Uber, vou perder o tempo. Então eu tenho que estar focado. Como é que está a nossa situação? Será que nós estamos naquela situação que o pai e a mãe estavam ali envolvidos, distraídos? E foi uma distração. Algo aconteceu, foi uma provisão de Deus para que o Senhor fosse ali no templo e ensinasse entre os doutores, etc. Porque quando seu pai e sua mãe voltam e o encontram ali ensinando, a mãe questiona o menino, mas por que tu fizeste isso? Ora, cuidar da casa, eu tenho que cuidar da casa do meu pai, das coisas do meu pai. E aquilo ali foi algo assim tremendo, com 12 anos, ensinando, debatendo com os doutores da lei. Mas o foco é esse. Ele se ocultou e sua parentela não percebeu. Às vezes nós não temos observado que nós temos tanta coisa para fazer e não estamos observando Jesus no nosso casamento, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Ele está oculto, porém presente, e nós não estamos dando conta. Onde foi que eu deixei Jesus? Imagina, queridos irmãos, ele tinha 12 anos. Você tem quantos anos, filho? 14. 2 anos a menos do que esse jovem aqui. 2 anos a menos. Quando eu tenho 4 filhos. Quando eu tinha o meu filho do meio, que na ocasião era o caçula, com 2 anos e meio, num domingo, num ar livre, numa como é que chama? Não é ar livre que fala? Não, pregação do evangelho na praça pública, com carro de som, com tudo, cruzada. Uma cruzada evangelística na minha pequena cidade. De repente, e tinha um circo naquela pequena cidade, e naquele dia o circo estava indo embora. E de repente o garotinho corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, muito saudável, muito peralta, meus filhos, e corre para lá, corre para cá, e de repente, cadê o garoto? Eu vi aquele toquinho de gente, 2 anos e meio, aquele toquinho de gente. Quantos anos que tem a Elisa? 2 aninhos? Meio ano a mais que a Elisa. 2 anos e meio ele tinha, aquele toquinho de gente, irmão Leandro. Olha só, e de repente, cadê o menino? Pergunta, não vi, não estava contigo? Estava comigo, mas também estava contigo. Não, ele foi para lá, não, foi para cá. E de repente ele, cadê? E começa a anunciar no som, e os ônibus da cruzada evangelística, eram vários ônibus, estavam indo embora, e os ônibus do circo estavam indo embora. E agora? E se ele entrou num ônibus do circo? E se ele entrou? E se alguém pegou? Garotinho bonito?
Ah, meu Deus do céu, e agora? E aquele desespero, dá um desespero terrível na gente, imagina só. E de repente, não era como hoje, tem celular, tem, né? Alguém mais tarde ligou na casa de alguém na cidade dizendo, olha, tranquiliza o pai e a mãe dele aí, porque o garotinho pegou o ônibus, foi para São José dos Campos, está aqui com a gente, reconhecemos que é seu filho, daqui a pouquinho ele chega aí no ônibus de volta. Olha só, meu irmão, eu trabalhava na empresa de ônibus, e ele de vez em quando ia lá comigo, só que nessa ocasião eu não trabalhava mais. Ele estava cansado de ficar correndo para lá, para cá, entrou no ônibus, deitou e dormiu. Aí desce um aqui, desce outro lá, glória a Deus que ele não desceu pelo caminho, né? Ali de Jambeiro para São José dos Campos, não desceu na Tamoios, nenhum lugar, né? Pensa bem, 2 anos e meio. De repente alguém liga, ó, ele está aqui em São José dos Campos, está tranquilo, no ônibus que está voltando, ele vai, a gente está levando ele aí. Daqui a pouco ele chegou tudo alegre, pulando, tá, no colo de um e tal. O motorista, olha, ele não pagou passagem, viu, amigo? Ele não pagou passagem. Pensa um negócio desse. Desespero que me deu naquele dia. Será que nós não temos desespero também? Um Deus que se oculta e nós não estamos enxergando que Ele não está presente na nossa vida. Embora Ele está presente porque Ele é onipresente. Mas nós não temos colocado Ele no destaque que deve ter. Será que nós estamos observando isso, meus irmãos? Será que nós não temos observado isso? A Bíblia nos fala em Isaías 7, verso 14, que o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Embora um Deus que se oculta, Ele é Deus conosco. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus na minha vida, Deus na sua vida, Deus no meu lar, Deus no seu lar, Deus no meu negócio, nos seus negócios, Deus em nossa família. Às vezes nós fazemos assim, Ele se oculta, nós não damos conta. Talvez Ele dê uma... Às vezes Ele fica em silêncio para nós, mas Ele está trabalhando, né? Como uma canção que diz, mas nós estamos aqui tão preocupados, tão envolvidos com tantas coisas, que não damos conta. Ora, onde está Jesus na minha vida? Onde está Jesus? É um Deus que se oculta, é Deus conosco. É Deus conosco. Mas eu estou tão envolvido que eu não consigo orar, não leio a palavra, não busco a Deus, não dou um períodozinho do meu dia para dar glórias a Deus. Não é ficar gritando glória, 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 assim, indefinidamente, não. É celebrar a Deus mesmo na sua casa, abrir a sua geladeira e dizer, bendito seja o teu nome, só tem ovo e água, mas tem ovo, tem água e tem a geladeira. Glória seja dada ao teu nome. Jesus está aqui na minha geladeira. Você pode abrir o seu armário e está com uma dificuldade muito grande, mas mesmo em dificuldade muito grande, ainda que Ele esteja oculto e você não veja, mas Ele é Deus conosco. A mãe e o pai, onde está? Não sei. Estava onde? No templo. Aonde ele estava? No ensino. Aonde ele estava? Na instrução. Aonde ele estava? Na doutrina. Muitas vezes nós perdemos porque não estamos indo para a oração, não estamos indo para a doutrina, não estamos indo para a palavra. Onde estava Jesus quando o pai e a mãe não acharam? Lá no templo. O meu filho com 2 anos e meio pegou um ônibus, foi e voltou. Um desespero que só Deus. Não quero isso para ninguém. Mas Jesus disse, eu vim cuidar das coisas de meu pai. Onde ele estava? No ensino. Quantas vezes nós perdemos? Por que eu perdi? Porque não tenho observado a doutrina, não tenho observado a palavra. Aí ele se oculta, você não se dá conta. Onde está Jesus? Não sei. Antigamente nós tínhamos tanto tempo para orar. Antigamente tinha tanto tempo para fazer culto nos lares. Antigamente tinha tempo para fazer nosso devocional. Hoje é tanta correria. Hoje é tanta coisa corrida, é tanta coisa para se fazer, é tanta internet, é tanto tudo. Onde estava Jesus? Nesse texto que eu li, Ele estava no templo, estava no ensino, estava na doutrina, estava ensinando. Você quer Jesus na sua vida? Venha para a palavra, esteja na palavra, busque na palavra, firme-se na palavra. Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Observe, em João, capítulo 9, Evangelho, a Bíblia nos informa que Jesus estava passando com os seus discípulos, Evangelho segundo João, capítulo 9, de repente havia um homem cego. E olha só o que aconteceu. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? João capítulo 9, verso 1. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Aí, porque na mente dele é o seguinte, se alguém está doente, cego, aleijado, alguma coisa, é porque teve o pecado. Alguém errou, alguém está em pecado, alguém está em falha.
Inclusive hoje, muitas pessoas falam isso. Se você não está bem financeiramente, fisicamente, né? É porque você não está bem com Deus. Eles têm o termômetro para você estar bem com Deus, é se você está financeiramente bem, saudável. E esse não é um termômetro lógico. Isso não é uma verdade. Eu conheço pessoas, inclusive uma tia, que eu já dei testemunho aqui, a irmã do meu pai, muito doente, num leito de enfermidade, nós fomos visitá-la. Olha só, irmãos. Visitar minha tia, juntamos uma turma ali, fomos de Kombi chegar para ver minha tia. Chegamos no hospital, na casa dela, minha tia Madalena. Chegando na casa dela, crente, servo de Deus. Quando chegamos lá, o quadro que eu imaginava era uma pessoa cabisbaixa, derrotada, acabada, sem alegria, com lágrima, cheiro de remédio, cheiro de morte. Essa era a expectativa que eu tinha, pelo menos, as minhas irmãs também, mas eu tinha realmente. E quando nós chegamos lá, minha tia era bem forte, estava magrinha, usando fralda geriátrica, sonda vesical de demora, sonda para fazer xixi, sonda no nariz para comida, não conseguia se alimentar, estava toda debilitada, magrinha, mas um palitinho, era tão gordona, estava um palitinho. Quando ela me viu minhas irmãs, meu irmão, se alegrou e começou, aleluia, vocês vieram aqui, vamos fazer um culto a Deus, vamos adorar o Senhor, deitadinha, só o bracinho levantar, mais nada, só o bracinho, vamos fazer um culto aqui, filho, pega a harpa, vamos cantar aqueles hinos da harpa aí, porque ela sabia que eu servia o Senhor, vamos cantar, eu estou indo embora, eu vou de encontro ao meu Senhor, é daqui a pouquinho que eu vou partir para a eternidade, eu sei que eu estou no meu finzinho, e de fato ela foi mesmo, mas ali ela já celebrava ao Senhor. Quantas vezes nós temos de tudo e não celebramos, não adoramos, não regozijamos no Senhor, e ainda dizemos, está assim porque está em pecado? Nada, há poder no sangue de Jesus para limpar todo o pecado. O que nós passamos de dificuldade, lutas e tribulações, isso aí pode ser que você esteja no momento ali com Deus e Deus sabe todas as coisas. No entanto, a nossa vida com Deus não depende do que nós temos, mas depende de tudo que nós já temos, que é Deus em nós, Deus nas nossas vidas. E quando perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele, o pai dele, a mãe dele? Quem é que será que não tem aí alguma coisa assim? Jesus disse, não, nem ele, nem os pais deles. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos seus olhos, vai lá agora e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi lá e voltou vendo. E quando ele voltou vendo, enxergando tudo, adorando ao Senhor, regozijando ali na sinagoga, aquele negócio todo, houve aquele estardalhaço. E as pessoas conheciam ele, que já tinham uma certa idade, falaram, isso aí mas não é aquele que era cego? Mas não, parece com ele. E os fariseus e os religiosos e todo mundo, aí digamos assim, os sacerdotes, os líderes, os fariseus, peraí, mas você é aquele que, não, eu sou, mas como assim? Veio um homem aqui e fez assim, eu fui lá, me limpei, lavei lá e estou enxergando. Mas como assim? Aí foram falar com o pai dele. Escuta, seu fulano de tal, você é o pai daquele rapaz? Sou. Mas ele não é cego? Não, ele nasceu cego. Mas agora, não sei, está enxergando. Mas ele nasceu cego. E agora está enxergando. Mas como foi feito isso? Não sei, ele tem uma certa idade, tem idade, vai lá e pergunta para ele. Voltaram e perguntaram, peraí, como é que é esse negócio aí? Me explica esse negócio, você está enxergando agora, não estamos conseguindo entender. Você era cego, agora não é mais cego. Como é que é isso? Olha, o negócio é o seguinte, uma coisa eu sei, eu era cego e agora não sou mais cego. Mas como é que foi isso? Olha, o homem chamado Jesus que fez isso aqui. Mas como assim? Eu só sei disso. Aonde que ele está? Olha agora no versículo 12. Aonde está esse homem? Onde ele está? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Ele se ocultou. Eu sei que ele veio aqui, ele fez um milagre, abri meus olhos, eu estou enxergando, eu contemplo a luz, eu contemplo o dia, eu contemplo todo mundo aqui, eu não sei onde que ele está, mas uma coisa eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. E vocês por acaso querem ser discípulos dele também? Que isso, discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar a nós, ainda com arrogância, né? Você nasceu em todo, você é um pecador, nós somos santos, nós somos, né, homens íntegros, você nasceu todo em pecado. E você vem nos ensinar, vê se você se enxerga. Era isso que ele estava dizendo. Aonde que ele está? Eu não sei. Uma coisa eu sei, ele abriu os meus olhos. Aleluia. É um Deus que oculta-se. É o Deus que abriu os nossos olhos da cegueira espiritual. Eu sei que ele está aqui. Aonde que ele está aqui? Nós confiamos pela fé, acreditamos piamente. Aonde ele está? Ele está abrindo os nossos olhos. Ele abriu os nossos olhos. Ele é o Deus que se oculta. Eu não sei onde que ele está, mas eu sei uma coisa, ele abriu os meus olhos. Aleluia. Eu sei que eu era cego, agora estou enxergando. Observe isso agora aqui.
Vai comigo ali para o versículo de número 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pula para o versículo 30. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo abriste os olhos. Vocês não sabem de onde ele é, eu não sei onde ele está, é um Deus que se ocultou, ele estava aqui, fez um milagre, não sei onde que ele foi. Uma coisa eu sei, isso é maravilhoso, isso é uma maravilha. Agora pula aqui para o versículo 34. Responderam-lhe eles, e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Você não faz parte mais desse sistema religioso agora. Você está expulso, porque você está acreditando nesse Deus aí, nesse Jesus, que fez um milagre, nem sabemos como é que é isso, agora se ocultou, você nem sabe onde que ele está. Peraí, Jesus, sabendo que ele foi expulso, chegou nele e disse: olha, te expulsaram de lá. Você estava cego, te aceitavam lá. Você mendigava, te aceitavam lá. Você não tinha nada e te aceitavam lá. Agora eu te abri os seus olhos e você foi expulso. É assim que vou fazer com muitos de nós. Por causa de abrir nossos olhos para o evangelho da verdade de Cristo Jesus e sair dos grilhões das trevas do pecado e do engano. Aí as pessoas vão olhar e vão nos expulsar e não vão querer ter contato conosco. Mas Jesus vem e diz: crês tu no Filho de Deus? Verso 35. Agora verso 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. Fez um milagre e se ocultou. E Jesus aqui aparece onde? No primeiro texto, ele apareceu na doutrina, na instrução, no ensino. Nesse texto, onde Cristo se ocultou e se manifestou? Se manifestou onde? Na adoração. Ele adorou o Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o adorou. Aleluias. Ele foi expulso da sinagoga, foi tirado dentre aqueles que estavam ali naquele culto, naquela celebração, naquela forma deles cultuarem, e o Senhor o recebeu. Onde estava Cristo? Na adoração. Jesus abriu nossos olhos, portanto, temamos ao Senhor e prestemos culto a Ele. Onde está esse Deus que se oculta? Ele está na minha adoração, Ele está na sua adoração. Ele é Espírito, e importa que aquele que eu adore em Espírito e em verdade. Aleluias. Jesus abriu nossos olhos. Eu não sei de onde você veio, não sei qual foi a caminhada que você teve ao longo da sua vida. Alguns irmãos aqui, que nós temos mais contato, conversamos e sabemos alguma coisa. Irmãos que estão aqui pela primeira vez, não sabemos de qual foi a sua caminhada. Eu, por exemplo, eu vim de muitos lugares, todos de pecado. E lendo a Bíblia Sagrada, eu achei muitos erros na Bíblia Sagrada. Lendo a palavra, por mais de 40 vezes, em várias versões diferentes, eu encontrei muitos erros na Bíblia. E todos os erros que eu achei na Bíblia estão em mim, nunca na palavra. Você entendeu essa? Todos os erros que a Bíblia mostrou, eles estavam em mim. Mas Deus abriu os meus olhos para eu enxergar aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Aleluia! Sejamos crentes em Cristo Jesus, que temos nossas vidas vistas abertas para prestar culto a Ele, a adorá-lo na beleza da sua santidade, independente daquilo que esteja acontecendo. Eu vim da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia Wicca. Talvez você nem sabe o que é magia Wicca, né? O que é magia Wicca? É bruxaria. É bruxaria. Aquele negocinho bonitinho, que parece lá, a varinha de condão, bonitinho, que coloca uns gnominhos lá, bonitinho, coisa engraçadinha, põe umas pedrinhas, põe umas runas, põe uns negócios. Que coisa mais... isso aí é tão interessante. Foi desse caminho que o Senhor me arrancou, abriu os meus olhos. E onde está o Senhor? Na adoração, porque nós prestamos culto e adoramos a Ele, por tudo que Ele nos fez lá na cruz do Calvário, nos libertando e abrindo nossas vistas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou é o verbo que está ali no original. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No primeiro texto, nós lemos ali algumas passagens e colocamos ali Emanuel, Isaías 7,14. Deus conosco. Aqui nós estamos usando um outro texto. Nessa passagem, Deus
habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E diz o texto, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só consegue ver quem Jesus tira a cegueira. Só consegue ver o reino, só consegue entrar no reino quem vê o reino. Só consegue ver o reino quem Jesus abre os olhos para ele entrar neste reino. Nesse reino que é com provas e com tribulações. Nesse reino que tem cruz para carregar. Nesse reino que tem que negar-se a si mesmo. Porque tem pessoas que vêm pensando o seguinte, eu quero ganhar, ter. Mas o texto diz, quem vier a mim vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois vai me seguir. E tem mais coisas ainda. O que mais que tem? Quem não deixar pai, irmãos, irmãs, por amor a mim, não é digno de mim. E tem mais. Quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que diante dos homens me confessar, naquele grande dia, diante do meu Pai e dos santos anjos, eu confessarei. Este aí é meu servo, é minha serva, que me adora ao Senhor Deus, que posso não estar vendo, mas é Deus conosco, Deus que habita entre nós. Na adoração, me lembrei também da passagem de Juízes, e anotei, enquanto eu preparava esse sermão, Juízes capítulo 13, vai lá comigo. Juízes capítulo 13, lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, você vai abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Josué, depois vem Juízes, capítulo 13, onde Deus fala com uma mulher, e depois fala com o esposo dela sobre o seu filho que seria um nazireu. Seria o homem chamado Sansão, um juiz que Deus usou ali. Os irmãos conhecem um pouco da sua história. Diz o texto sagrado, verso 1 do capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque em Juízes você vai ver sempre isso. Eles fazem coisas más, Deus levanta um opressor, eles clamam ao Senhor, Deus levanta um libertador, um juiz. Aí eles passam um período de paz, voltam a fazer coisas más, vem um opressor, aí eles clamam ao Senhor, Deus levanta um juiz, liberta, passa um período ali, foi um período cíclico ali, nessa ocasião aqui em Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem me disse o nome. E o homem, Manoá, não vou ler agora, vou só citar aqui para ganhar tempo. Ele orou, Senhor, eu quero ver esse ser que esteve aqui, eu quero ver essa história, como é que é isso aí? E Deus atendeu, Deus ouviu a oração dele. E quando Deus se manifestou novamente, o anjo do Senhor manifestou-se mais uma vez, então Manoá, verso 11, então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse, és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse, eu sou. Olha agora, vem aqui comigo para o verso de número 17 e 18, mesmo capítulo. E disse Manoá ao anjo do Senhor, aqui uma teofania, o Senhor se apresentando. Para muitos teólogos é a segunda pessoa da Trindade, Jesus. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Manoá já queria tributar adoração. Mas qual é o teu nome? Para que quando acontecer esses fatos que o Senhor disse, nós tributemos um culto ao Senhor. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito de uma oferta de alimentos e ofereceu sobre uma pedra ao Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá. Pula comigo agora. Não, segue aí, vai. E sucedeu que, subindo a chama do altar,
para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E subiu o anjo na chama do altar. Olha, vai acontecer isso, se você é estéril, você vai dar um filho, vai ser um nazireu, alguém que o Senhor vai usar, assim, assim, assado. Ele chama o marido vem e pergunta qual é o seu nome. Por que você pergunta? Quem é? Eu sou. E qual é o seu nome? Meu nome é maravilhoso. Isaías 9,6 diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ali no livro de João, no capítulo 9, daquele rapaz que era cego e ficou enxergando pelo poder de Deus, as pessoas disseram, nós não sabemos quem ele é. Mas isso não é maravilha? Que vocês não saibam quem ele é, alguém que se ocultou, mas que abriu meus olhos. E aqui o anjo diz, o meu nome é maravilhoso. Aonde se ocultou o anjo? Aqui nessa passagem. Também na adoração. Quando ele acendeu o altar, a chama subiu, eles adoraram ao Senhor, adorando a Deus, e nunca mais o viram, se ocultou, mas Deus estava agindo ali. Deus se faz presente em nossa adoração. Deus se faz presente em nosso louvor. Deus se faz presente quando nós adoramos a Ele por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. E Mateus 6, verso 6 diz, olha só, quando você for orar, entra no seu quarto, nos seus aposentos, fecha a sua porta após você e dobra o seu joelho, orando. Entra lá e ora, deitado, sentado, em pé, não fala que é ajoelhado. Entra lá para orar, em oculto. E o Deus que está em oculto, Ele vai te ouvir. Você não está vendo Ele. Ele está oculto. Você não consegue talvez enxergá-lo. Você não consegue certamente apalpá-lo. Deus que é Espírito. Entra lá e fica no oculto ali. Porque esse Deus que se revela, que está no oculto ali, é o Deus que abre vista ao cego. É o Deus que se nós o perdermos, nós vamos ter que encontrá-lo na doutrina, na palavra, no ensinamento, no altar com chama acesa. Porque altar é uma tipologia de uma vida devotada ao Senhor, piedosa ao Senhor. Há pessoas que não têm mais um altar, não estou dizendo um altar que você constrói de pedras, como aquele altar de Elias, ou o altar do templo. Não é esse altar que a pessoa chama púlpito de altar. Púlpito não é altar, púlpito é púlpito, altar é altar. Mas é uma tipologia da nossa vida diante de Deus. Levítico 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 9, verso 24, Deus acendeu o altar, lançou fogo e acendeu o altar. Ou seja, a minha vida deve ser um altar de adoração ao Senhor. Eu não estou vendo, mas na adoração, o Deus que se esconde, Ele está presente. O Deus que se oculta, se faz presente. Agora, para nós irmos encaminhando aqui para o encerramento. Observe. No livro de João, Evangelho, capítulo 20, verso 1 e o verso 2. Eu vou citar aqui para ganhar tempo. Eu vou ler só o 1 e 2 para você não perder o foco do que eu quero dizer, mas não vou ler mais do que isso para ganharmos tempo. João 20, verso 1 e o verso 2. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, verso 2. Se você não achar, marca num papel, com caneta, um lápis. Se não conseguir, depois vai no meu canal lá, Isaac Morgado, e você vai lá, lê, pausa, vai de novo, lê, ouve, pausa, escreve. João 20, verso 1, verso 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Está oculto, não está aqui. Ela foi com especiaria de madrugada, no sepulcro, e ela chegou lá. O texto nos diz em Mateus 28, versículo 6, que ele não estaria ali porque já tinha ressuscitado. O anjo disse para ela assim, olha, ele não está aqui. Por que você procura, Lucas 24, versículo 5, por que você procura aquele que vive entre os mortos? Olha para cá, preste atenção, para você não perder o foco aqui. Deus que se oculta. Deus presente. Essa mulher, Madalena, temente ao Senhor, serva de Deus, mulher que Deus trabalhou na sua vida tremendamente. Ela foi prestar ali alguma coisa que se fazia a um corpo de pessoa que tinha morrido, a um cadáver. E ela foi no sepulcro para isso. E quando ela chega no sepulcro, ela vê lá aberto, de repente o Senhor não está lá, ela chega para os discípulos e diz assim, olha, levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Deus que se oculta. O oculto Deus presente. Mas não estava ali?
Ela foi adorar um Jesus morto, ela não estava ali, e para elas o anjo disse assim para as mulheres, ele disse, olha, por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Por que ele estava oculto ali e ela não conseguiu vê-lo? Porque ele não estava ali porque alguém levou? Não, porque ele havia ressuscitado. Ela não achou ali, porque o Senhor Deus não está na incredulidade. Porque se ela acreditasse que ele disse, eu vou, mas daqui a 3 dias eu volto. Se ela acreditasse que ele disse assim, olha, derruba esse templo aqui, ó, não aquele lá, esse aqui, ó, e em 3 dias eu reconstruirei. Se eles acreditassem, olha, eu vou, mas deixarei para vocês aqui um exemplo lá para vocês aqui, os judeus, para vocês aqui, os fariseus, o exemplo do profeta Jonas, que 3 dias esteve no ventre da terra. Olha, eu vou, mas daqui a 3 dias eu volto. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Daqui a 3 dias eu volto. Daqui a 3 dias eu estou aqui novamente. Só que a Bíblia, as pessoas focam muito lá em Tomé, né? Ah, Tomé é incrédulo. Tomé, não, se eu não tocar na sua ferida, se eu não tocar na sua carne, eu não vou acreditar. Porque quando ele se manifestou no meio dos demais, ele não estava. É um problema quando Jesus se manifesta e alguém não está. Nós temos que estar juntos o tempo todo. O problema é quando não saiu. Aí perde a bênção, como diz o povo, né? Mas ali no texto, ela foi ali no sepulcro fazer alguma coisa para alguém que estava morto, mas que havia dito que ia ressuscitar. Não foi só Tomé que não acreditou, porque se ela acreditasse também, não ia lá no sepulcro ver alguém morto. Ela ia ficar quietinha em casa esperando. O meu Redentor disse que vai voltar em 3 dias. Hoje é o 3º dia. Daqui a pouco ele aparece. Era essa atitude que ela deveria ter. Por que ele se ocultou? Porque ele não está na incredulidade. Jesus não está na incredulidade. A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas nós esperamos convictos e com confiança. Porque é impossível sem fé agradar a Deus, mas é necessário termos fé para chegar diante dele, para agradar o Senhor com fé. Por que Deus se oculta às vezes na nossa vida? Porque nós não acreditamos que ele possa fazer. Prova disto é que muitos de nós não oramos porque não acreditamos que ele possa fazer. Ah, não adianta orar, já orei 1 semana, orei 1 mês. Ah, orei 2 meses, orei 3 meses. Não. Por que ele se oculta às vezes? No caso ali, ele não estava porque ele havia sido ressuscitado. Ela chegou e só viu o sepulcro vazio. Vocês estão entendendo esse paralelo que eu estou fazendo aqui para vocês compreenderem? Estou trabalhando nessa linha de paralelos para você entender. Ele não estava lá porque havia ressuscitado. E ela foi buscar alguém que não deveria ela ir lá buscá-lo, porque ele disse que ia ressuscitar. Jesus não falou que ele é o Senhor. Ele não disse que é o que cuida de nós. Ele não é o Deus presente. Ele não é o Deus todo-poderoso. Em Mateus 28, verso 18, ressuscitado, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você nunca vai achar Jesus com essa falta de fé. Nós sempre vamos achá-lo com a nossa fé. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai haver, eu não sei o que vai fazer o Senhor, mas eu continuo convicto, confiando que Deus pode abrir o mar de novo, Ele pode fazer maravilha, descer maná do céu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele é o Senhor, o Deus que se oculta, mas que está presente num coração ali quebrantado diante do Senhor. Está entendendo, meu irmão? Vocês estão entendendo, meus amados? Não é para ir no sepulcro vazio, aguarda, porque ele vai chegar. Ele disse que ia ressuscitar. Ele disse que ia ressuscitar. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Isaías 56, verso 6. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam. O Deus que se esconde é um Deus presente. Está perto de todos que o invocam e o invocam em verdade. Invocar em verdade é em contraste em invocar na mentira. Porque invocar na verdade é aquele invocar, Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantar-se-á sobre a face da terra. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus tem o controle, porque Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E para nós encerrarmos, olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Atos, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. Atos 1, verso 9. Eu vou ler o 8 e o 9, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fiquemos em pé, por gentileza. Fiquemos em pé. Atos, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos olhos de todos. Olha só, todos ali, 500 pessoas mais ou menos, ouvindo do Senhor ali. 40 dias depois de ressuscitado, ele ficou ainda dando instruções, ensinamentos, e de repente eles estavam reunidos ali, e o Senhor diz assim: olha, fiquem em Jerusalém. Olha para cá. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois disso, vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins do mundo, todo canto. E de repente ele vai falando, olha para cá, olha aqui, queridos. Ele vai falando com eles, e de repente ele vai subindo, vai flutuando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E de repente uma nuvem vem e oculta. E eles estavam ali olhando, não estavam enxergando, só viram uma nuvem, não enxergavam mais o Senhor. E de repente apareceram dois anjos do lado dele e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi para lá dessa forma também voltará. Deus oculto, Deus presente que se oculta, Deus oculto que está presente. Ele estava indo, eles não viram mais, mas antes ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, aleluia, cooperando o Senhor todos os dias. Ele disse: eu vou, mas eu vou estar com vocês todos os dias. A nuvem ocultou e não viram mais, mas lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que cedo venho. A Bíblia nos informa que ele vem gloriosamente, que ele vem graciosamente, que ele vem tremendamente. Eu vou ler esse versículo 1 e 7 do livro de Apocalipse, bastante conhecido, mas eu quero ler este. Olha só, 1 e o verso 7. Eis que vem com as nuvens. Lembra que ele foi se ocultando nas nuvens? Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Verso 7 de Apocalipse, capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. O Deus que se oculta é o Deus que faz presente. Assim como foi aquela nuvem ocultou, que disse: eu estou com vocês todos os dias, esse mesmo. Como foi numa nuvem, ele voltará numa nuvem. E todo olho verá. E lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, diz: e nós subiremos ao encontro dele nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar.